Israel pretende desmantelar o memorando de entendimento e talvez fazer algo tão dramático que toda a estrutura de paz pode desmoronar, que seria o possível assassinato de Mustafa Khamenei. Bom, pessoal, este é o Transition Protocol e eu estou muito feliz em convidar a Alice Cranor para a equipe, essa equipe realmente fantástica que estamos montando aqui no canal, para trazer para vocês notícias que com certeza não aparecem na mídia tradicional hoje em dia. Também não aparecem nos programas mais populares, porque as informações que a gente traz vêm de fontes privilegiadas e são apresentadas por pessoas com décadas de experiência em oferecer o tipo de informação de qualidade que vocês tanto valorizam. Hoje, eu tenho o enorme prazer de convidar o Alex Cranor para nossa conversa. Se você gostar do que vai ver, por favor, clique em inscrever-se e também em curtir, porque isso ajuda os algoritmos e permite que a gente mantenha o tipo de audiência que temos visto ultimamente, o que não é nada comum nas redes sociais. Já passamos de 2 milhões de visualizações em menos de 3 semanas e espero que você se junte a nós para ouvir o que o Alex tem a dizer. Vou pedir para ele se apresentar, porque ele tem uma trajetória muito rica que eu quero que vocês conheçam. Então, por favor, Alex, comece se apresentando. Zulfikar, obrigado pelo gentil convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu sou croata. Passei muitos anos trabalhando com comércio de petróleo, como analista do mercado de petróleo. Depois fiz uma transição para o setor de fundos de hedge e atuei como gestor de fundos por cerca de 15 anos. Também sou autor. Publiquei 3 livros que tiveram a curiosa distinção de serem proibidos. Um deles chegou a ser banido 2 vezes. Era o meu tratado sobre geopolítica, tratando da relação entre a Rússia e o Ocidente. Continuo ativo em podcasts, conferências e sigo escrevendo em blogs e no Substack, além de ter um canal no YouTube. Basicamente é isso que me define em poucas palavras. Sou da Croácia, moro em Mônaco, e essa é em resumo a minha história nesses poucos segundos que temos. Olha, Alex, você tem uma trajetória muito rica e é por isso que eu quis te convidar. E eu fico muito grato por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente. Nós não temos muitas pessoas, mas eu diria que temos as melhores. Temos gente que cobre todos os aspectos das mudanças tectônicas que estão acontecendo no mundo agora. O mundo está mudando enquanto a gente fala, e a bagagem que você traz é extremamente importante para que as pessoas possam entender o que está acontecendo e, assim, mudar suas vidas de um jeito que as ajude a se proteger das transformações que estão por vir na estrutura geopolítica que a gente conhece desde a Segunda Guerra Mundial. Uma estrutura que está se desfazendo para dar lugar a uma nova. É exatamente isso que está acontecendo. Eu convido você a discutir o que está acontecendo, especialmente agora, com a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o memorando de entendimento que está em vigor e o enorme esforço que Israel vem fazendo para desmontar esse acordo e possivelmente fazer algo tão dramático que toda a estrutura de paz pode desmoronar, que seria o possível assassinato de Mustafa Khamenei. Isso não é novidade. Mas a notícia que nós temos, porque temos acesso a algumas fontes privilegiadas de informação, é que esse plano já passou da fase de planejamento para a fase operacional. Mas isso está sendo ativamente neutralizado neste exato momento, por causa da relação entre a inteligência militar do Paquistão, o exército paquistanês e o Irã. O Marechal de Campo Munir está no Irã agora. O primeiro-ministro do Paquistão também está no Irã, assim como os líderes de talvez umas 100 nações diferentes. Mas Israel vai fazer o que quiser fazer, porque considera que isso é algo que não pode tolerar. E talvez algo que possa até desmontar o seu estado de colonos. Então eu te convido a compartilhar a sua perspectiva sobre isso.
Na minha opinião, é extremamente importante manter o contexto mais amplo possível de todos esses acontecimentos. Como George Soros, Klaus Schwab e outros líderes ocidentais já disseram, o que estamos vivendo é um confronto entre dois sistemas, dois modelos de governança. Eles gostam de descrever isso como um embate entre democracias e autocracias, ou entre sociedades abertas e sociedades fechadas. Mas, na verdade, o que estamos vendo é um choque entre o modelo ocidental de governança de caráter neocolonial e imperialista e todos os outros que não querem se submeter a ele, que querem preservar sua soberania, sua independência e administrar os assuntos de suas sociedades de acordo com as próprias necessidades. E o motivo pelo qual acho importante manter essa perspectiva é que o conflito atual entre os Estados Unidos e Israel, de um lado, e o Irã, do outro, não é algo que tenha sido, digamos, criado por Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Isso vem de muito antes desses dois líderes, já dura décadas. E a gente sabe que o próprio Benjamin Netanyahu vem tentando convencer praticamente todos os governos, ao longo da carreira dele, a atacar o Irã por ele. Então, mesmo que o Trump tenha sido o primeiro presidente a se meter nesse conflito de forma desastrada, ele não foi o primeiro a ser pressionado a atacar o Irã. Na verdade, o Trump já tinha sido pressionado a fazer isso no verão de 2019, há 5 anos. Naquela época, ele recusou lançar um ataque contra o Irã. E foi também nesse momento que descobrimos de onde vinha a pressão para que ele atacasse o Irã. Era da Embaixada Britânica em Washington, onde o embaixador era Sir King Darroch. Os cabos trocados entre a Embaixada Britânica em Washington e o Ministério das Relações Exteriores em Londres foram vazados pelo Anonymous. E aí descobrimos que Sir King Darroch era quem estava coordenando essa campanha de pressão sobre Trump. Depois que Trump recusou, eles ficaram extremamente irritados. Mas o que Sir King Darroch dizia era que acreditava que Trump ainda podia ser levado a atacar o Irã, inundando o círculo em volta dele com pessoas que ele chamava de sussurradores de Trump. E uma das pessoas que ele descreveu dessa forma foi Stephen Miller, que ainda é próximo de Trump. Mas a gente sabe que há outras pessoas, como Susie Wiles e várias outras, incluindo alguns dos seus doadores e por aí vai. Não faz sentido citar todos. O ponto que eu quero destacar é que a formulação dessas políticas está num nível acima do próprio Trump. Então, mesmo eu sendo uma das pessoas profundamente decepcionadas com ele, é preciso reconhecer que essa não é a política dele. Ele só está cumprindo um papel, mas a política veio antes dele. E por isso temos que supor que ela vai continuar depois de Trump. Neste momento, eu acho que Trump talvez já tenha tido o suficiente. Mas toda a engrenagem, todo o aparato que foi mobilizado para desmembrar o Irã, ou para mudar o regime, para subjugá-lo, para, digamos, forçá-lo a se render a esse sistema neocolonial e imperialista ocidental, antes dele se completamente destruído. Will continue until it has been completely defeated. So it's not a question of Então não se trata de saber se o Trump vai respeitar o memorando de entendimento ou se as negociações vão levar à paz e tudo mais. As negociações podem levar a uma pausa ou talvez nem isso. E logo em seguida eles vão começar a buscar a próxima oportunidade de tentar decapitar o Irã de alguma forma, seja por assassinatos, operações de sabotagem ou algum tipo de guerra do ópio. Porque eles têm usado esse método de política de forma muito eficaz nos últimos 2 séculos para destruir até civilizações de 5.000 anos, como a da China, e transformá-las nos países mais pobres do mundo lá pelos anos 60. Ou talvez uma invasão terrestre, revoluções coloridas, ainda não sabemos. Mas eles vão, de forma oportunista, procurar qualquer meio possível para tirar o Irã do tabuleiro. Isso vai continuar, seja sob o governo de Trump ou de qualquer outra pessoa. Os eventos que estamos vendo acontecer agora são apenas manobras táticas,
mas esse conflito entre dois sistemas de governo vai continuar. E eu acredito que ele vai continuar até que um dos lados seja completamente derrotado. Nesse sentido, eu também gostaria de destacar que a guerra contra a Rússia e a Ucrânia, a guerra contra os povos palestino e libanês, e a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã são, na verdade, frentes diferentes do mesmo conflito. E esse conflito, mais uma vez, é entre dois sistemas. Você ficou mudo por um segundo. Parou de falar? Não. Eu parei sim de falar. Tá bom, certo. Então eu concordo completamente com você, Alex. Concordo totalmente. Eu tenho me envolvido muito, mas muito mesmo, com esse assunto já faz um tempo. Mas desde que a gente começou o nosso programa, o nosso canal, eu tenho conversado com pessoas que você conhece, o Pepe Escobar, que é um jornalista que viaja o mundo todo, o Larry Johnson, com experiência na CIA, o Vijay Prashad, que dirige o Instituto Tricontinental em vários países. Enfim, acabei de falar com ele. E o meu próprio acesso privilegiado, que tem sido realmente muito, muito privilegiado, lá no topo, tem apontado tudo na mesma direção. Todos eles apontaram exatamente na mesma direção que você acabou de mencionar, que é o fato de isso ser um conflito existencial entre duas sociedades diferentes. Mas eles também me mostraram qual é o lado vencedor, a China. O Paquistão é o exemplo perfeito da China. O Paquistão está na linha de frente. Todo mundo vê o Paquistão. Na verdade, o partido governante do Irã elogiou o Paquistão no parlamento, o que quase nunca acontece, por causa do papel que o país tem desempenhado. No memorando de entendimento, o presidente Xi Jinping visitou Islamabad logo depois que o acordo foi assinado. Antes de ir a qualquer outro lugar, ele não foi a nenhuma capital ocidental, nem a nenhuma capital do Golfo. Ele foi a Islamabad porque o Paquistão tem desempenhado um papel importante. Então, a proposta que eu quero trazer para você analisar, Alex, é a seguinte. Eu entendo e acho que boa parte do nosso público, que é muito bem informado, também entende que isso é um conflito existencial entre duas forças. E a sociedade ocidental, liderada pelos Estados Unidos, que desde o fim da Segunda Guerra domina toda aquela região, está em declínio. Essa é a visão, e a China está ocupando esse espaço. O Paquistão está oferecendo segurança, do jeito que costuma fazer, com acordo com os sauditas, e pelo que eu sei, em breve também com os cataris e outros países. Então, isso vai acabar resultando na China se tornando a potência dominante, não o hegemon que os Estados Unidos foram. E pelo que eu entendo, por tudo que eu sei, isso deve acontecer muito rápido, talvez dentro de um ano ou até antes disso. As bases começam a ser fechadas aos poucos, devagar, e depois de um tempo as bases americanas desaparecem. Aí o Irã surge como uma potência dominante por conta própria. O Paquistão passa a ser um provedor líquido de segurança. A China se consolida como o principal parceiro comercial de todo mundo, o que na verdade ela já é. E a ordem econômica mundial muda. O petrodólar desaba. Isso é uma mudança tectônica. Vai afetar todo mundo. Então, por favor, o que você acha disso? Eu concordo com você. E se a gente olhar do ponto de vista militar, eu concordo totalmente. A minha preocupação é que eu acredito, antes de tudo, que o conflito não vai acabar com o fim das operações militares. Porque o outro lado, esse sistema colonialista ocidental, não precisa necessariamente derrotar seus oponentes no campo de batalha. O modo de agir deles sempre foi desestabilizar governos. E nesse sentido, eles não precisam derrotar a guarda revolucionária no campo de batalha. Basta desestabilizar o governo, derrubar a liderança e colocar um governante fantoche no lugar. A puppet ruler in their place, and we've seen that, for example, in Venezuela, where E a gente viu isso, por exemplo, na Venezuela. Basicamente, tiraram Maduro, deixaram a Delcy Rodrigues no comando
E ao que parece, a DLC está cedendo a todas as exigências que fazem. Então, sabe, isso é um confronto entre destruidores e construtores. Construir é um processo longo, lento, cuidadoso, meticuloso. Destruir é fácil. Você tem esse lado ocidental que tem muitas formas de destruir sociedades. Se não conseguem fazer isso militarmente, fazem por meio de assassinatos, de guerras do ópio, de revoluções coloridas. Tem muitos métodos. E o mundo que está surgindo, vamos chamar de integrações multipolares, quer construir sociedades prósperas em todo o planeta, que possam comercializar e cooperar como iguais, de uma forma que respeite. A China tem feito isso. O país tirou mais de 800 milhões de cidadãos da pobreza. Lá nos anos 60, a China era literalmente o país mais pobre do mundo e conseguiu chegar ao status de superpotência. E dá para ver claramente que o modelo de desenvolvimento deles é ajudar outras partes do mundo a sair da pobreza, porque eles entendem que é melhor ter vizinhos prósperos. Assim dá para fazer um bom comércio. É muito mais fácil negociar com quem tem poder de compra do que com quem vive na miséria. Isso faz todo sentido. Mas o outro lado, sabe, eles são destruidores. E são muito bons em destruir. Sabe, a civilização ocidental destruiu 6 grandes civilizações indígenas ao redor do mundo nos últimos 5 séculos. E literalmente acabou com milhares de culturas menores, reinos e populações em todos os lugares. A civilização ocidental é muito boa no que faz. É muito eficiente. Então a derrota militar deles não vai ser o fim da história. Acho que os chineses, os iranianos e os russos precisam estar preparados para isso. E acredito que estão. Acho que eles entendem o que está em jogo. E por esse motivo, a batalha vai continuar. O conflito vai continuar. Talvez de outras formas, mas com certeza vai continuar. E a gente vê que hoje em dia, mesmo com eles tentando manter o memorando de entendimento, respirando por aparelhos e as negociações em andamento, o lado ocidental continua acumulando tropas, arsenais e armamentos na região próxima ao Irã, para se dar a opção de mais uma investida. Para mim, o cenário mais plausível agora é que eles estão tentando eliminar o elemento pró-Irã dentro do Iraque, para preparar o terreno para uma espécie de guerra Irã-Iraque 2.0. E, de novo, eles não precisam derrotar o Irã. O objetivo é desestabilizar o país e depois dividi-lo. A maior parte da riqueza do petróleo iraniano está nas regiões noroeste, que não são montanhosas, então seriam relativamente mais fáceis de conquistar. Depois disso, poderiam deixar o restante do Irã para ser fragmentado, talvez por grupos separatistas, por grupos terroristas ou por outros meios. É quase como uma ferrugem que continua corroendo. Sua internet está um pouco fraca. A gente perdeu mais ou menos 1 minuto do que você estava dizendo. Então o que eu estava dizendo é que parece que eles estão preparando o terreno para mais um ataque ao Irã, a partir do Iraque. E de novo, eles não precisam conquistar todo o Irã. Podem se dar por satisfeitos, pelo menos por um tempo, tomando as regiões ricas em petróleo, que ficam principalmente no noroeste do país, nas planícies, não nas áreas montanhosas, mas nas partes mais planas, que são relativamente mais fáceis de ocupar. Então, eles continuam se dando todas essas opções para desestabilizar, dividir, balcanizar o Irã, e não vão parar de tentar. Esse sistema ocidental que ataca todo mundo é como ferrugem, não dorme. Continua atacando sem parar. E quando terminarem com o Iraque, ninguém deve se iludir achando que aí sim vai haver paz e que todo mundo vai voltar a ser bonzinho. Não. Eles já disseram, o próximo é a Turquia. Chegaram a dizer que depois que acabarem com o Irã, vão para o Paquistão, que vão derrubar o Paquistão. E obviamente ainda querem derrubar a Rússia. E quando terminarem com a Rússia, eu garanto que a ideia é usar a Rússia contra a China, do mesmo jeito que usaram a Ucrânia contra a Rússia. Ou seja, usariam a força humana e o armamento da Rússia para destruir mais uma vez a China.
E eu acho que eles nunca vão parar até serem completamente derrotados e perderem todo o poder. Alex, eu fico muito feliz que você tenha explicado esse plano geral, porque eu estava hesitando em detalhar o plano por conta própria. Mesmo assim, preciso admitir que recebi informações muito confiáveis, vindas de fontes seguras, no mais alto nível da comunidade de inteligência, com a qual eu só tenho ligação por amizade, nada além disso, de que esse é exatamente o plano. E, na verdade, me disseram que os Estados Unidos estão se preparando para esse ataque em algum momento do próximo inverno. Essa era uma informação que eu tinha, mas eu estava relutante em compartilhar com o nosso público. Só que dentro do contexto do que você acabou de dizer, faz todo sentido que seja exatamente isso que eles vão tentar fazer. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: a China está muito bem informada sobre tudo o que está acontecendo agora, extremamente bem informada. E o Paquistão e a China estão praticamente colados, andam juntos em tudo. O que eles construíram em Gwadar, que hoje está muito ativo enviando todo tipo de carga para o Irã, é um dos portos marítimos mais profundos do mundo e consegue receber um volume enorme de tráfego. Então, com o perfil do Paquistão crescendo de forma impressionante, mostrando claramente a capacidade que eles têm e agindo em sintonia com a China, com a Rússia, apoiando tudo isso. Como é que você acha que essa situação vai se desenrolar? É muito difícil dizer, Zulfikar, porque quando a gente olha para os planos militares deles, eles podem estar completamente formulados, podem até ter sido aprovados. Mas isso não quer dizer necessariamente que vão ser colocados em prática. Se a gente voltar para 2021, 2022, você deve lembrar que todo mundo nos Estados Unidos falava sobre uma possível guerra contra a China. E a gente ouviu depoimentos de pessoas no Congresso falando com toda certeza: vamos estar em guerra com a China até 2025. A própria Marjorie Taylor Greene dizia em algumas dessas comissões do Congresso que estavam tratando isso como se já fosse algo decidido. Pois bem, 2025 chegou e passou, e nada aconteceu até agora. E a gente também sabe que o Irã estava na lista dos 7 países que seriam derrubados em 5 anos, desde 2001. Ou seja, o Irã deveria ter passado por uma mudança de regime até 2006. 20 anos depois, eles ainda estão tentando, mas isso não aconteceu. Eu acho que o que é extremamente importante agora é que potências regionais, como o Paquistão e o Irã, e grandes potências como a Rússia e a China, entenderam o que está vindo pela frente. E entenderam que precisam trabalhar juntas, que dependem umas das outras. Porque se não fizerem isso, vão ser derrubadas uma a uma. E um país vai acabar sendo usado como arma contra o próximo. A China entende que o futuro dela depende vitalmente do Irã e da Rússia. E eu acho que o Paquistão está surgindo aqui como um jogador extremamente importante, porque o país sempre esteve muito dentro da órbita dos Estados Unidos, então eles conhecem o inimigo muito bem, e provavelmente são um dos parceiros mais lógicos para trazer para a mesa e dizer: olha, a gente precisa criar defesas em comum. Caso contrário, todos nós vamos acabar sendo arrastados por essa decadência que vem do Ocidente e que tenta derrubar todo mundo. Então é como se fosse uma frente que está se formando, entende? E isso torna extremamente difícil para os poderes ocidentais continuarem usando o mesmo manual de novo e de novo. E também a gente precisa lembrar que o simples fato de você e eu podermos ter essa conversa já muda toda a equação. Porque até, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, tá bom, vamos dizer 30 anos, a gente literalmente dependia de jornais, televisão e rádio para saber o que estava acontecendo no mundo. Então,
Para essas pessoas que instigavam guerras, era muito fácil controlar a narrativa, convencer a gente de que a Rússia era o demônio, a China era o demônio, o Irã era o demônio, que a gente precisava ir para a guerra contra eles, mobilizar toda a sociedade, senão eles viriam atrás da gente. Aquela velha história dos bárbaros às portas. Hoje isso é muito, muito mais difícil, porque as pessoas, como você mencionou, estão indo às redes sociais para se informar. E aqui eles encontram uma grande diversidade de narrativas. E sabe, cada um pode tirar suas próprias conclusões. Ninguém acredita mais nos políticos do Ocidente, e quase ninguém acredita na grande mídia ocidental. Isso é algo totalmente sem precedentes na história da humanidade, algo que nunca existiu antes. Mas não há a menor chance de que isso não mude radicalmente a fórmula, a equação de como as sociedades evoluem, de como podem ser mobilizadas para a guerra. E a gente vê que os líderes ocidentais estão extremamente frustrados com a incapacidade de controlar a narrativa e com a dificuldade de mobilizar suas próprias populações para a guerra. Com certeza, absolutamente certo. E essa é uma observação muito perspicaz, Alex. Fico muito feliz que você esteja expressando o que a gente queria dizer, mas de um ponto de vista diferente. Foi exatamente por isso que eu te convidei, porque você tem uma perspectiva diferente e está na Europa. Sabe, a irmã gêmea da América, que está em declínio. E a Europa também está em declínio. E eu tive a sorte de ter nascido na Índia, de ter sido criado no Paquistão por um tempo, mas de ter vivido no Ocidente, nos Estados Unidos, praticamente toda a minha vida adulta. Estudei aqui, fiz faculdade aqui, viajei bastante, várias vezes, mas ainda mantenho laços com a minha terra natal, por assim dizer, tanto com o Paquistão quanto com a Índia. E todas as pessoas com quem eu conversei, que estão em posição de saber, e são pessoas que realmente, mas realmente sabem o que está acontecendo, confirmam, sem nenhuma dúvida, tudo o que você acabou de dizer, Alex. Quero dizer, talvez você saiba disso, talvez não, mas eu costumo conversar com gente que está próxima dos chefes de Estado em vários lugares. E o mesmo vale para o Vijay Prashad, com quem eu acabei de ter uma conversa, e que também fala com essas pessoas. Todos eles entendem o jogo. O jogo acabou. As potências ocidentais não vão conseguir continuar fazendo o que vem fazendo há séculos. O jogo acabou. E a mudança tectônica que está acontecendo agora, neste exato momento, é que o Paquistão conseguiu, com a China, claro, dando total apoio, fazer a Arábia Saudita se afastar da órbita dos Estados Unidos. Eles assinaram esse acordo de defesa mútua, que recentemente, e pouca gente sabe disso, foi ampliado para incluir um guarda-chuva nuclear que o Paquistão possui. E o Catar está muito perto de assinar também. O Paquistão tem uma relação muito próxima com a Turquia no desenvolvimento de caças de sexta geração, extremamente avançados, seguindo exatamente nessa direção que a gente está falando. E por isso, é extremamente frustrante para os países ocidentais tentar alcançar o que eles querem. Então a pergunta é, qual é o seu julgamento sobre esses regimes do Golfo, que até agora foram estados vassalos? Se eles se afastarem do Ocidente, o Ocidente desaba. Olha, eu acho que eles estão numa situação bem complicada, em grande parte criada por eles mesmos, porque fizeram um pacto com o diabo. Eles aceitaram negociar suas exportações em dólares americanos, concordaram com a criação do sistema do petrodólar e agora estão presos numa armadilha. Também usaram esses dólares para comprar proteção dos Estados Unidos. É um tipo de esquema de proteção que eles achavam que era sólido, mas agora perceberam que era totalmente falso. Era só um folheto bonito. E agora boa parte da riqueza dele está em instituições financeiras ocidentais. E essas instituições, junto com os governos por trás delas, não hesitam em dizer, olha, se vocês nos enfrentarem, a gente toma a sua riqueza.
Isso vai ser tirado deles. Então veja, se você tem centenas de bilhões de dólares guardados no Banco Central dos Estados Unidos e o governo americano diz: agora vocês vão permitir que a gente use o seu território para atacar o Irã, ou então... Bom, aí eles pensam, talvez a gente tenha que tapar o nariz e aceitar porque vai que dá certo e todo mundo vive feliz para sempre. Mas agora eles viram que não só não deu certo, como também que o poder ocidental se mostrou muito, muito frágil. Literalmente um tigre de papel. Então agora eles não têm mais proteção. Aquela riqueza que mantém nas instituições financeiras ocidentais, talvez tenham que dar adeus a ela. Mas a vida continua. Eles têm que seguir em frente. But they have to go on, life goes on. And you see when the tides are turning. E dá para ver quando a maré começa a virar. Então estar do lado errado da história agora pode custar completamente o futuro deles. Eles estão percebendo que se quiserem proteção, talvez o melhor caminho seja reformular totalmente a arquitetura de segurança da região. A antiga estrutura de segurança, que na verdade era uma estrutura de insegurança, era a continuação de 200 anos de geopolítica britânica, colocando todo mundo contra todo mundo, mantendo todos fracos, dependentes das potências ocidentais, para conseguir armas e crédito. Agora, se eles cooperarem com os vizinhos, como os iranianos, os paquistaneses, os turcos, se todas essas potências regionais trabalharem juntas, aí sim eles ficam fortes e conseguem resistir à pressão do Ocidente. E eu acho que isso está começando a ficar claro para todo mundo. Agora, eles precisam agir com cuidado, porque não têm certeza de quais podem ser as consequências. Sanções impostas pelas potências ocidentais podem desestabilizar suas economias. E isso pode desestabilizar o próprio governo. Então eles têm medo de serem derrubados. Têm medo de perder o controle sobre as alavancas do poder. Por isso, precisam de muita garantia por parte do Irã, de que, olha, não queremos causar nenhum mal, queremos ser bons vizinhos. Precisam de garantias do Paquistão, de que ele realmente pode oferecer um guarda-chuva de defesa nuclear. E precisam de garantias da China, de que terão acesso a fundos de desenvolvimento, de que poderão manter o comércio com eles e de que a prosperidade vai melhorar no longo prazo, o que provavelmente é o fator mais importante para garantir a continuidade desses governos. Porque veja, quando a economia desanda, tudo o resto pode vir junto. Então China e Rússia, nesse contexto, talvez sejam os parceiros mais importantes, trazendo garantias de que vão manter a região estável e continuar aumentando a prosperidade dos seus próprios povos. Isso vai ser um processo. Não é algo que de um dia para o outro você aperta um botão e todo mundo diz, tá bom, adeus Estados Unidos, agora vamos mudar completamente de lado. É complicado. Tem o FMI, tem o Banco Mundial, tem dívidas que precisam ser pagas e administradas. Por algum motivo que eu não entendo muito bem, sabe, todo mundo morre de medo do FMI. Mesmo quando percebem que estão sendo enganados, ainda assim não ousam se opor ao FMI. Quer dizer, quando eu digo que não entendo o porquê, na verdade eu entendo o motivo. Só não entendo como a coisa funciona na prática. O motivo a gente consegue ver. Por exemplo, quando a Bolívia, sob o governo de Evo Morales, há alguns anos recusou um pacote de ajuda do FMI, a próxima coisa que aconteceu foi um golpe. E o governo de Evo Morales foi derrubado. Em 2015, quando o Iêmen recusou uma ajuda do FMI, logo depois começou uma guerra contra o país, liderada pela Arábia Saudita. Ou seja, a Arábia Saudita foi usada como intermediária. A guerra foi instigada pelas potências ocidentais. Então você sabe, a ideia de virar as costas para essas potências e para as instituições do Ocidente é sem dúvida algo intimidador. Todos esses chefes de Estado entendem o que estão enfrentando, mas têm medo de resultados inesperados e de consequências não planejadas.
Mesmo assim, eles percebem de onde o vento está soprando. Eu acho que esse processo vai levar um tempo. Vai ser preciso, de novo, trazer a Turquia completamente para o mesmo lado, obter garantias do Irã de que será um fiador da estabilidade e da paz na região, garantias do Paquistão nesse mesmo sentido, e também da Rússia e da China de que o desenvolvimento econômico e a prosperidade vão continuar, mesmo sem o envolvimento das potências ocidentais. É exatamente assim que eu vejo, Alex. 100%. Quer dizer, eu não conseguiria dizer melhor do que você acabou de dizer. 100%. Toda vez que eu converso com pessoas que também estão observando isso, pessoas muito bem informadas, elas ficam chocadas com o fato de que esses estados vassalos estão mudando de rumo. E eu digo para elas que tudo que eu sei, tudo que ouvi, tudo que estudei, mostra que sim, eles estão realmente mudando, que estão finalmente se afastando dos seus mestres. E vai levar um tempo até que isso fique evidente. E você explicou isso muito bem. Essas mudanças levam tempo, porque todos esses governantes entendem isso, e alguns deles já passaram por essa experiência também. A fúria do Ocidente quando alguém não segue a linha, eles não querem encarar o mesmo tipo de inferno de guerra que o Irã enfrentou na última década, ou melhor, quase 50 anos. Então, a mudança vai acontecer. A gente precisa continuar essa conversa, Alex. Se você não se importar, vamos nos encontrar toda semana. Eu falo com você depois que esse podcast for encerrado, para nossa próxima conversa da série. Para quem está nos ouvindo, essa conversa continua. Por favor, aperte o botão de inscrever-se, clique em curtir, e a gente vai avisar exatamente quando o Alex vai estar disponível no nosso canal para trazer de novo essa análise profunda que ele acabou de fazer. Alex, me dá só um segundo, mas não desligue sua máquina ainda, porque ela precisa fazer o upload. Eu vou encerrar agora, tá bom? Sure, yes. Okay.